Olá, amigos! Continuamos com o resumo deste fascinante livro A Rebelião de Lúcifer, escrito por J. J. Benítez. Então, acomode-se e vamos aproveitar juntos este áudio resumo. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O tempo passa. A presença de Ra 6666 no Sistema Solar se torna uma contagem regressiva silenciosa, e a humanidade permanece alheia ao que se aproxima. Apenas os iniciados da Escola da Sabedoria compreendem a gravidade do que está por vir. Sino-Ré, agora em Sotilho del Rincón, observa com crescente inquietação os eventos que se desenrolam em torno da Casa Azul. Glória, a possível filha da raça azul, passa por uma transformação interior cada vez mais intensa. Sua sensibilidade se amplifica, suas palavras se tornam mais profundas, e ela começa a ter visões que não consegue explicar. Uma consciência maior parece emergir dentro dela, como se estivesse sendo preparada para algo grandioso. E então, acontece o inesperado. Em um determinado momento, Glória é arrebatada, literalmente. Seu corpo físico permanece, mas sua mente, sua alma, ou o que quer que seja, é transportada para outra realidade. Ela se vê diante de seres de luz, altos, serenos, de olhos profundos. São os instrutores de vida, representantes de uma hierarquia espiritual cósmica. E é com eles que se inicia a revelação. Esses seres mostram à Glória uma verdade que jamais poderia imaginar: a história da rebelião de Lúcifer. Não se trata da versão bíblica simplificada, dogmática. A verdadeira rebelião de Lúcifer foi uma insurreição espiritual contra a ordem universal, uma tentativa de modificar os fundamentos da criação. Lúcifer não era apenas um anjo, era um administrador de um setor do universo, um ser de altíssimo nível evolutivo, um portador de luz, como o próprio nome sugere. Mas a luz que Lúcifer trazia passou a ser usada para fins próprios. Questionou as leis divinas, alegando que o livre-arbítrio deveria se sobrepor ao plano do Pai Universal. Começou a semear a dúvida, a soberba, a independência absoluta, e ao atrair outros seres para sua causa, entre eles o famoso Satã e centenas de governadores planetários, deu início a um movimento que sacudiu os céus e rompeu a harmonia de bilhões de mundos. A Terra, ou Urântia, como é chamada pelos celestes, foi um dos planetas afetados por essa rebelião. Por isso, nosso mundo foi colocado em quarentena espiritual. Cortados das rotas interplanetárias, isolados, submetidos ao sofrimento e à confusão. Por isso, a dor, os erros, a ignorância espiritual. Vivemos as consequências de uma guerra invisível que começou há milênios. Mas agora, tudo está prestes a mudar. A chegada de Ra 6666 é o sinal de que o ciclo se fecha. A hora do julgamento de Lúcifer chegou. E Glória, como filha da raça azul, será a mensageira, o canal pelo qual essa verdade será restaurada. A raça azul, explica-se, não é literal. Representa uma linhagem espiritual antiga, de consciência expandida, que já existia antes mesmo da história humana conhecida. E Glória é uma de suas remanescentes. Seu papel é despertar esse conhecimento adormecido e entregá-lo ao mundo. Por isso as 66 badaladas, por isso os 606 dias, por isso ela abriu a terra, simbolicamente, com o enterro de seu esposo, marcando o início do novo tempo. A missão de Sino-Ré chega então ao seu clímax. Ele deve testemunhar, registrar e transmitir essa revelação. O conhecimento que Glória recebe não é apenas uma mensagem, mas um ensinamento cósmico, um mapa da história espiritual do universo. E nesse momento, J. J. Benítez conduz o leitor por um verdadeiro mergulho metafísico. Os instrutores explicam que o universo é regido por leis de harmonia, justiça e amor. Que cada ser é parte de um projeto divino em expansão, que a evolução é a grande meta, espiritual, moral e cósmica, e que, apesar do caos aparente, tudo está interligado. Lúcifer será julgado não por um tribunal celestial, mas pela própria consciência das criaturas afetadas por sua rebelião. O julgamento não é vingança, é restituição, reparação, restauração da ordem natural. E é aqui que a Terra entra.
Ao acolher o erro, ao enfrentar a escuridão e ao buscar a luz por livre vontade, os habitantes da Terra estão contribuindo para esse julgamento. Glória, Sino-Ré e os outros 6 enviados da loja são representantes da consciência desperta do planeta. Por meio deles, a humanidade terá a oportunidade de tomar parte nessa regeneração cósmica. Mas há uma escolha. Nada é imposto, nem pela escola da sabedoria, nem por Ra, nem pelos instrutores de vida. O livre-arbítrio, que foi o estopim da rebelião, é também um instrumento de redenção. E cabe a cada ser humano escolher, continuar na ignorância ou despertar. Nos capítulos finais, Sino-Ré e Glória vivenciam uma experiência mística indescritível. São levados em consciência até a casa do Pai, o centro espiritual do universo, o paraíso eterno. Lá, presenciam o que pode ser chamado de conselho de restauração, onde seres de incontáveis mundos participam do processo de decisão sobre o destino da rebelião de Lúcifer. O veredito é claro, a luz prevalece. Mas a vitória da luz não é uma destruição do mal, e sim uma transmutação, uma cura. Lúcifer será reintegrado após eras de purificação e aprendizado. O sofrimento de milhões de planetas não será ignorado, mas utilizado como força impulsionadora de evolução. A Terra, especialmente, será honrada por sua coragem e resistência. E os 144.000 urantianos, expressão que simboliza os filhos despertos do planeta, serão os novos construtores de uma era de luz. Ao final da narrativa, Glória e Sinurri retornam à Casa Azul, no vilarejo silencioso de Sotilo. Tudo parece igual, mas tudo mudou. Eles carregam dentro de si a memória de uma verdade que não pode mais ser ignorada. O novo tempo começou. Ra se afasta, missão cumprida. E, como em um sussurro cósmico, resta apenas o chamado aos que estão prontos. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Aqueles que ainda sabem sonhar, despertem. O julgamento terminou. Agora começa o reino da luz. Conclusão. Ao final de A Rebelião de Lúcifer, o que nos resta não é apenas uma história bem contada, é uma inquietação, uma pergunta que ecoa no fundo da mente. E se tudo isso for verdade? J.J. Benítez não entrega certezas, ele insinua, provoca, convida. Por trás das mensagens cifradas, dos radiotelescópios e dos rituais de sociedades secretas, o autor nos leva a refletir sobre o nosso papel neste universo, sobre o julgamento que talvez já esteja em curso e sobre a rebelião que pode não ter sido tão simples quanto a teologia nos ensinou. Lúcifer, nesse enredo, é mais do que um símbolo do mal. Ele representa o conflito eterno entre a obediência cega e a liberdade absoluta. O livro não busca defender ou acusar, mas sim explorar o que pode estar por trás daquilo que, por séculos, aceitamos sem questionar. No fim, A Rebelião de Lúcifer é um convite para sonhar, duvidar, investigar e, principalmente, para acordar. Porque talvez, só talvez, a verdade não esteja lá fora. Ela pode já estar dentro de nós, esperando o momento certo para ser despertada. Amigos, este foi o resumo de A Rebelião de Lúcifer, escrito por J.J. Benítez. Se você quiser conhecer mais detalhes sobre essa fascinante história, recomendamos que adquira o livro. Se inscreva no nosso canal e compartilhe. Até a próxima!